Olá pessoal, tudo bem? Hoje no nosso segundo episódio nós vamos falar sobre atendimento ao cliente. Me conta uma coisa, quando você acha que começa a experiência do cliente com o seu restaurante? Seja ele pizzaria, delivery, restaurante à la carte, self-service, quando que você acha que começa a experiência? Então, eu te digo, a experiência do seu cliente começa quando o cliente pensa em ir no seu restaurante. Quando que ele pensa em ir no seu restaurante? Quando ele está na casa dele, no trabalho, na academia, no carro. Então, o que ele faz quando ele pensa em ir no seu restaurante? Ele entra nas suas redes sociais, ou no seu Google, ou no Instagram, ou na sua maneira de se comunicar digitalmente. É a primeira coisa que o cliente faz. Então, na rede social, você tem que comunicar muito próximo do que o cliente realmente encontra dentro do seu restaurante. Por quê? Você corre um risco muito grande de contratar uma agência, uns profissionais que vai fantasiar isso, e quando fantasiar isso, a pessoa chega no seu restaurante e fica frustrado. Então tem que ser muito real. Por isso que eu falo que as fotos, a comunicação, a proximidade com o público, isso deve ser muito real, muito dentro da realidade. Porque senão frustra a expectativa do seu cliente. Ou quando você não tem uma assessoria, quando você não tem alguém para te ajudar com isso, acontece do cliente ser surpreendido quando ele chega no seu restaurante. Mas aí você não está utilizando a sua rede social para atrair novos clientes, quer dizer que ela não está atrativa. Então pensa, a experiência do cliente começa quando ele pensa em ir no seu estabelecimento. Segundo ponto, como que é a recepção do cliente no seu estabelecimento? Como que é? O que é feito? É feito alguma coisa? O cliente é recebido por alguém? Você tem recepcionista? Ah, não, você não tem recepcionista. Os colaboradores, as pessoas, o caixa, a pessoa que está recebendo o cliente, ela tem um treinamento de hospitalidade? Porque pensa comigo, o restaurante é o quê? É a sua casa. Então você vai receber a pessoa na sua casa. E quando você recebe a pessoa na sua casa, você deixa ela entrar, torta direito, fazer o que quer, sentar no sofá, colocar o pé na mesa sem ter nenhuma recepção? O conceito é exatamente o mesmo. Então, receba o cliente na sua casa, receba o cliente no seu restaurante, sempre com um sorriso no rosto. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, você já conhece a nossa casa, né? Então, isso é fundamental para o cliente se sentir acolhido. Existe uma pesquisa pós-pandemia onde fala que o cliente só sai de casa para comer se for para ter uma experiência. Então, qual que é o conceito? As pessoas não saem mais de casa se não for para ter uma experiência, se não for para ser acolhido, se não for para ser bem recebido. Então, utiliza sempre o conceito de que se a pessoa está chegando na sua casa e sua casa é o seu restaurante, você tem que receber bem essa pessoa, você tem que acolher essa pessoa, você tem que cuidar dessa pessoa. E durante a experiência dela no restaurante, também seja acolhedor, receba com carinho, receba com cuidado, cuide para que aquela pessoa seja bem atendida e bem cuidada, como se ela estivesse na sua casa. Você tem que atender todas as expectativas do cliente. É claro, gente, que tem aquele cliente chato que vai dar tudo errado com ele, que aí o problema não é o seu estabelecimento, tá? E não julgue o seu estabelecimento por conta disso. Às vezes você atende lá 200, 300, 500, 1000 pessoas no dia e uma pessoa reclama. Então você vai entender que o problema é com a pessoa ou com o seu restaurante, que às vezes a gente fica abalado com isso. Então não se abale, tá? Entenda, tá? Você tem que ter métrica, você tem que controlar e saber o que está acontecendo. Se você tiver isso controlado, não se abale por uma pessoa que às vezes está com um problema em casa, está com um problema com o marido, com a esposa, com os filhos ou coisas assim. Não se abale por isso. Isso acontece. Então, esse atendimento cordial durante o atendimento, ele faz toda a diferença. O que quer dizer isso? Quer dizer que o atendimento, ele reverte qualquer problema que o cliente tiver dentro do seu restaurante. Por exemplo, atrasou o prato. Se o atendimento foi eficiente, foi eficaz, ele reverte. A bebida não veio como queria. Se o atendimento foi eficaz, se a carne não vir no ponto, ele reverte. Então, o bom atendimento hoje, ele é determinante para o sucesso do seu negócio. E eu te garanto, hoje quem vence não é o melhor produto, quem vence é o melhor serviço. E tem inúmeros restaurantes que têm a melhor comida e estão vazios, porque não dão a atenção devida para o serviço.
E para finalizar esse módulo, essa parte, como que está sendo feito a saída do seu cliente do seu restaurante? Vocês levam ele até a porta? Vocês falam tchau, boa noite? Como que é feito isso? Qual que é a atenção que você está dando para isso? Então pensa, se você cuidar do seu Instagram, receber bem o seu cliente e cuidar dele o período que ele estiver no seu restaurante, nada melhor do que você fazer um bom check-out com ele, uma boa despedida com ele. Então leve ele até a porta. Boa tarde, que seu dia seja incrível, que o seu final de semana seja maravilhoso. Tenha como referência se a pessoa estivesse realmente na sua casa. O que você faz quando você vai despedir de uma visita? Boa tarde, vai com Deus. Muito obrigado pela visita, volte sempre, você foi bem atendido. Então é essa referência que você tem que ter. Agora nós vamos falar sobre apresentação pessoal da equipe de atendimento ao cliente. Isso também é fundamental para que a experiência seja completa. Então vamos tomar cuidado com barba, cabelo, vamos tomar cuidado com unhas bem feitas, com adornos extravagantes. Tem casas que permitem a utilização de adornos, tem casas que não permitem, está tudo bem, isso é regra interna. Mas se for utilizar, utiliza adornos discretos. Lembre-se que você está trabalhando. A sua função não é chamar atenção, a sua função é servir o cliente. Então tenha muito cuidado com isso. Se você permitir usar para as meninas, brincos pequenos, para os meninos quem utilizar, brincos pequenos, adornos pequenos. Mas o que é o mais importante? As unhas estarem limpas, bem cortadas. Se você permitir um esmalte para as meninas, que seja claro, que as unhas estejam bem feitas. A postura de um garçom, do pessoal atendimento, sempre é nas duas pernas, postura reta, ereta, as mãos para frente. Existem algumas recomendações onde os braços devem ficar para trás. Eu recomendo que os braços fiquem para frente, que você esteja solícito à demanda do cliente, que você consiga atendê-lo da melhor maneira possível. Então essa é a apresentação que é adequada. Então nós já falamos sobre experiência do cliente, quando ela começa, quando ela termina. Isso é muito importante. Nós já falamos sobre a apresentação pessoal. Aí nós vamos falar agora sobre algumas regras básicas que eu sugiro que sejam seguidas, independente do tipo de restaurante que você tem. Então, por exemplo, a conversa entre os colaboradores, elas devem ser de formas discretas. Eu acredito que assim, ninguém quer robô, aquela pessoa que fica travada, parada, não conversa, não fala. Mas, se for conversar, converse de forma discreta. Fale de forma discreta, sabe? Fique na postura, fique na posição correta dentro do salão para você conseguir atender o cliente no tempo necessário. Então eu sugiro mesmo que você faça dessa forma. Outra coisa importante, o uso do celular dentro do restaurante não é legal. Não é legal. Eu não posso falar que é proibido porque a operação é de vocês. Então eu sugiro que você oriente os seus colaboradores a não fazer utilização ou que faça de forma discreta em um local onde o cliente não veja. Por exemplo, se o lançamento de pedido do seu restaurante for pelo celular, sugiro que você oriente os colaboradores a terminar o pedido na mesa. Saiu da mesa, celular no bolso. Termina o pedido na mesa. Aí vai até uma outra dica muito importante, a questão da conferência do pedido. Confere o pedido, gente. Confere. Não tem coisa mais frustrante para a experiência do cliente quando o pedido vem errado. Então, qual que é o procedimento? Tem 4 pessoas na mesa. Uma pediu uma cerveja, um suco, uma água, uma carne, uma batata frita. No final, então vamos lá. Então eu pedi conferência. Então vamos lá. Então quer dizer que é um suco de laranja com gelo, um suco de morango adoçado sem gelo, uma batata frita, um filé mignon gratinado, um chopp. Tá certinho, gente? Então só um minutinho que eu já vou trazer para vocês. Finalizou o pedido? Sai da mesa. Pronto. Porque você evita um monte de problema com isso. Voltando no celular. Você pega, finaliza o pedido, saia da mesa com o celular guardado. Se você não estiver em atendimento ao cliente, não use o celular. Outra regra muito importante. Não trate o cliente por chefe, campeão, patrão. Gente, é muito desagradável você ser recebido no lugar. Ô patrão, vem cá! Não, faz isso não, gente, por favor. É senhor, senhora, você, pelo nome, tá? Trate as pessoas com respeito. Você não sabe quem que está vindo no seu restaurante, você não sabe quem que é a pessoa. Trate com respeito, é o mínimo que se espera. Então vamos lá. Outra regra muito importante é você não estender a mão para o cliente.
principalmente pós-pandemia? Uma, para a sua segurança, tá? Que você não sabe se a pessoa está gripada, resfriada ou coisa do tipo, ou tem uma doença transmissível. E pela segurança do cliente. Você não pode estender a mão. É claro que se o cliente estender a mão para você, você pode fazer isso, mas não estenda a mão primeiro para o cliente. O cliente pode ficar sem graça, pegar na sua mão e às vezes nunca mais voltar no seu restaurante. Então receba-o sempre com as mãos para frente, quer dizer que você está solícito à demanda dele, mas não estenda a mão. Outra coisa muito importante para o atendimento ser adequado é você ser transparente com o seu cliente. Isso é fundamental. O que é a transparência com o seu cliente? Falar a verdade para ele. Fala a verdade, você esqueceu de lançar o pedido no sistema? Fala para ele. Ele tem o direito de querer esperar ou não o seu prato e isso evita problemas muito maiores. Então seja transparente, fale a verdade. Pessoal, você me desculpe, eu esqueci de lançar o seu pedido, mas eu já pedi prioridade, o seu pedido chega em X tempo. Isso evita grandes problemas e o cliente confia em você. Ou, nossa, a cozinha, pedido perdeu, pedido rasgou, aconteceu. Fala a verdade para o cliente, sabe? Não, se o cliente virar para você e falar assim, meu prato já está saindo, vai realmente na cozinha ver se o prato já está saindo. Você não pode virar para o cliente e falar que está saindo, às vezes o pedido nem imprimiu lá, e aí vai esperar mais 30 minutos, às vezes o cliente nunca mais volta. E aí, você perde o cliente para sempre. Por quê, gente? O cliente que reclama, ele, na maioria das vezes, ele quer que o estabelecimento melhore. Esse cliente é ótimo, ele é bom. O problema é o cliente que não reclama. Ele vai embora, ele não falou nada para ninguém, você não ficou sabendo do problema que aconteceu e ele falou mal para pelo menos de 3 a 10 pessoas e isso se propaga de uma forma muito mais rápida do que uma experiência boa. A experiência boa, geralmente, o cliente não comenta. E para a gente encerrar, gente, senão a gente vai ficar aqui, 2 dias seguidos falando sobre atendimento, a gente tem muito assunto para falar. Nós teremos outros episódios, inclusive com convidados, para falar sobre esses temas. O que eu acho muito importante no atendimento é você ser solícito e nunca falar que não sabe. Por exemplo, o cliente perguntou sobre uma carne que vai pimenta e cebola. Ah, essa carne é boa? Não sei. Esse tipo de resposta, ele quebra completamente o atendimento. Então, nunca diga não sei, sabe? Uma maneira adequada de você fazer isso, você fala assim, só um minutinho que eu vou descobrir e já retorno para vocês. E volte para o cliente com uma solução adequada, com outras opções. Se realmente for muito complexo, peça ajuda ao gerente, ao maître, quem for o responsável pela casa, para o chefe de cozinha, mas nunca fale não sei. Você sempre apresente uma solução para o cliente. Isso faz com que o seu atendimento seja muito mais eficiente. E por último, nunca culpe um colega de trabalho ou outro setor do restaurante por um erro que aconteceu. Nunca. Mesmo que o erro não seja seu. A casa, o restaurante, a loja, ela é uma pessoa só para todos. Então, quando uma pessoa erra, todo mundo erra. Então, você não pode virar na mesa e falar assim, mas foi a cozinha, a culpa não é minha. Mas não foi eu que anotei esse pedido, foi meu colega. Resolva o problema do cliente. Internamente, depois, faça uma reunião com a sua equipe e alinhe como deve ser o procedimento de quando isso acontecer. Mas na hora, na frente do cliente, resolva o problema. Se o cliente virar para você e falar assim, um gratinado que eu pedi tem 30 minutos, vai lá ver como está o gratinado. Eu pedi a bebida não veio. Não tenta achar um culpado para aquele problema ou se isentar da responsabilidade. Resolva o problema. Eu espero muito que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? E se você achou que fez sentido e que vai fazer sentido para outras pessoas, curte aqui, compartilha, vamos disseminar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.